Rodrigo Mairim, que sou perito criminal da Polícia Federal, formado em Medicina Veterinária e trabalho na área de meio ambiente da Polícia Federal há 16 anos, desde 2003. E o trabalho que eu vou apresentar aqui agora foi um trabalho que a gente começou a desenvolver em 2006, há 13 anos, portanto. Ele se intensificou a partir de 2009. Fizemos alguns trabalhos internos e alguns treinamentos, até que, em 2014, por iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, nós transformamos esse projeto num estudo de mestrado através de um convênio entre a Polícia Federal e aquela universidade. Então, esse é o tema da minha dissertação de mestrado, perícia para investigação de fraudes em anilhas de passeriformes. Então, eu vim aqui falar, lamentavelmente, porque isso existe, de uma prática ilícita associada à atividade de criação de passeriformes, que é uma atividade lícita, um hobby, um lazer. Bom, para quem não sabe, as anilhas de aves são anéis, podem ser plásticos, podem ser metálicos, de uso livre, para identificar e individualizar animais. E no Brasil nós temos uma particularidade, que é... Onde é o apontador aqui? Ah, na tela não pega. Tá. Que são anilhas regulamentadas pelo poder público, para criar, para permitir a criação de animais oriundos da natureza. Até onde se sabe, não existe nenhum outro país no mundo que mantenha um sistema semelhante. E os Estados Unidos parece que está querendo criar um para a regulamentação da criação de felinos em cativeiro. Para quem não sabe, existem mais tigres e leões em cativeiro no território americano do que em todo o ambiente natural nos seus respectivos territórios de origem. Qual é a lógica do anilhamento oficial? Você anilhar um filhote de pássaro com uma anilha de um diâmetro tal que caiba no seu pé, no tarso da ave, durante a primeira semana de vida. Então, esse animal cresce, esse anel fica ali no pé dele, como se fosse um relógio desse de metal que não tivesse a abotoadura, de forma que ele nem estrangula o pé do animal e nem sai. Então, depreende-se, né, que esse animal nasceu, esteve na mão do Criador enquanto, por ocasião do seu nascimento. Como é uma anilha oficial? Ela vem escrito uma logomarca ou sigla do órgão público ambiental federal, que é o IBAMA, uma codificação que tem a ver com o ano da anilha, nesse caso de cima, e, no caso de baixo, o diâmetro. Em ambas, o diâmetro. Né? Em caso de baixo, o estado. Isso aqui é um modelo recente, relativamente novo, que passou a vigorar nos últimos anos. Atrás dessa anilha, você tem uma numeração sequencial, que é o que individualiza efetivamente aquele animal em si. E existem bitolas diferentes para anilhas, de acordo com a espécie de ave. E qual é a lógica da fraude? Você obter uma anilha mais larga para anilhar de forma fraudulenta animais capturados ilegalmente da natureza. E como que você obtém esta anilha mais larga? Ou alargando uma anilha autêntica, ou fabricando clandestinamente uma anilha falsa. Aqui, por exemplo, um caso real de apreensão da Polícia Federal, onde uma anilha que um dia foi íntegra do IBAMA, foi apreendida com um instrumento alargador em seu interior, para que ela passasse a apresentar um diâmetro interno mais largo do que os 3,5 milímetros, que é essa medida que é estampada na face da anilha. Aqui um outro caso, mas aqui de fabricação clandestina, né? Uma anilha que deveria ter 3,5 milímetros de diâmetro, ela está escrita nessas 3 fotos aqui de cima, e ela está escrita com uma escrita bem rudimentar, porque foi uma fabricação clandestina, e embaixo o equivalente a uma anilha padrão, também com 3,5. Quando a gente usa o paquímetro, que é o instrumento usado para medir o diâmetro interno, ao invés de 3,5, ela vai apresentar 3,95, quase 0,5 milímetros a mais do que uma anilha, do que a sua medida autêntica. A Polícia Federal utiliza uma série de equipamentos laboratoriais da área de química forense, da área de drogas e entorpecentes, da área de química e física, de documentoscopia, para aprofundar os exames periciais nessas anilhas. A gente não tem tempo suficiente para mostrar aqui, mas eu quero mostrar apenas o microscópio comparador balístico, que usa para fazer comparações entre munições e armas. A gente consegue um poder de ampliação muito grande, e a gente percebe que essa anilha aqui, uma anilha autêntica, tem ali no seu diâmetro, o seu diâmetro interno de 3,498, ou seja, praticamente 3,5, até um pouco mais fechada, e uma anilha que também devia ter 3,5, está aqui em cima, né? Ela vai ter 3,83, com as paredes mais afiladas.
Num outro ângulo, você percebe que aqui você tem uma espessura da parede, na foto da esquerda aqui, e o lume interno relativamente liso. E ali você percebe que ela foi limada por dentro com uma espécie de furadeira, algum instrumento de atrito, que fez com que a parede se afilasse e o diâmetro interno se alargasse. Uma oficina completa de falsificação de anilhas apreendida pela Polícia Federal, em um estado da Federação. Aqui, nesse item 16, são os tipos para fazer a punção desses números falsos. Aqui, logo abaixo, siglas ou do órgão público IBAMA ou de entidades ornitofílicas. E os peritos da Polícia Federal que trabalharam nesse caso montaram esta oficina dentro da unidade policial, começaram a simular a fabricação de anilhas ali e viram que esses tipos essas estampas aqui metálicas produziam defeitos similares a várias anilhas encontradas na mesma operação em vários estados do país, ligando esse maquinário de fabricação a anilhas falsas apreendidas. Aqui é uma outra forma de disfarçar um pouco mais a falsificação de anilha, que são kits de recompressão do diâmetro, né? A anilha, uma vez é alargada, e para burlar a falsificação, o falsificador tenta depois, com esses instrumentos aqui, geralmente são alicates adaptados com discos de acrílico, resina, um disco para cada diâmetro de anilha, essa anilha é recolocada ali e ele é recomprimido. Então, você tem anilhas com sinais de amassamento, essa aqui de baixo, por exemplo, ela fica engrumada, como se estivesse apertando. Isso porque o alumínio, que é a liga metálica, qualquer que seja ela, mas principalmente o alumínio, ela é flexível, como se fosse um chiclete, só que um pouco mais duro. Basta você pôr pressão que ele vai ou alargar ou comprimir. E, geralmente, são lotes, principalmente nessa espécie aqui, que é o trinca-ferro, lotes de animais extremamente bravios, todos com a fronte sangrando de tanto se debater com a gaiola, que é um comportamento, para quem conhece da atividade, completamente incompatível com animais que estariam vivendo há 4, 5, 6, 8, 10 anos na gaiola. Então, são situações muito evidentes de fraude. Nosso trabalho compilou todos os laudos de anilhas da Polícia Federal, de toda a história de um sistema informatizado que a polícia tem desde 2006. Então, de 2006 a 2015, são 10 anos de laudos. Foram 1.007 laudos, com um total de praticamente 55 mil anilhas. Dessas 55 mil, 10.500 foram periciadas uma por uma pelos peritos Brasil afora. E nós tivemos o trabalho de ir lá e conferir, estudar todas as medições desses peritos. As outras 44 mil anilhas eram 3 lotes de apreensões, uma de 20 e tantas, outra de 15, que eram daquelas oficinas de falsificação. Então, elas são todas consideradas falsificadas, mas não foram utilizadas no nosso estudo individual para não mascarar a real abrangência do fenômeno que a gente estava tentando estudar, que é a fraude em anilhas. Aqui o gráfico mostrando o número de laudos, né? Em 2015, 2006, apenas 15 laudos no país afora, e combinando com a projeção de 320 para 2016. E nos últimos 3 anos, aqui, em 10 anos foram 1.000 laudos, nos últimos 3 foram 850, praticamente dobrou o número de laudos, com um número um pouco menor de anilhas proporcional. A conclusão que os peritos tiraram ao longo dessas anilhas, ao longo desses laudos, em 10 anos de estudo, de cada 2 anilhas periciadas, de cada 3 anilhas periciadas, 2 eram falsificadas. Isso todos os peritos da Polícia Federal em todo o país. E isso contando só essas 10 mil, porque se a gente colocar aquelas 44 mil anilhas junto, que eram alguns lotes de falsificadores que estavam colocando no mercado no atacado, isso iria para mais de 93%. Em 25% dos casos, né, de cada 4 anilhas periciadas, os peritos atestaram a autenticidade daquela anilha, mesmo aquele criador ou aquela pessoa sendo alvo de uma fiscalização do poder público, ele estava com anilhas verdadeiras, e por volta de 7% dos casos, os peritos atestaram que não havia elemento suficiente para dizer se era falsificada ou se era autêntica. Isso porque isso é uma vantagem do nosso método, porque a gente prevê uma faixa de dúvida do exame pericial, uma faixa de incerteza, não incerteza no sentido negativo da palavra, mas incerteza negativa, incerteza científica, né? Aqui, um gráfico mostrando o tamanho dos diâmetros dessas anilhas, né? As anilhas que os peritos atestaram como autênticas, de fato, tinham diâmetro, aqui um exemplo das de 3,5 milímetros. Elas têm um diâmetro em torno de 3,5 milímetros.
As anilhas, que são essa curva azul, que sobe e desce muito rápido. As anilhas atestadas como falsificadas, elas começavam em 2,60 e iam até 6 milímetros de diâmetro. Então, são anilhas que entram e saem no pé do animal com toda facilidade, completamente incompatível com a lógica da atividade de anilhamento legalizado. E muitas anilhas acima de 4,5, acima de 4,5, são essas barras amarelas aqui. Essa tabela é importante. Se vocês seguirem o que eu vou indicar, vai ficar mais fácil de entender. O problema é que eu estou sem o meu apontador aqui, mas na primeira coluna são os diâmetros de anilha. Anilha modelo 3,5, anilha modelo 2,8, anilha modelo 2,2, 2,6, etc. Elas estão nessa ordem por quê? Porque é na ordem com que elas aparecem nos laudos da Polícia Federal. Então, 30% das anilhas, 29% das anilhas que a Polícia Federal periciou são as de 3,5, 23,8%, 2,8, e assim vai. Nessa outra coluna daqui, ó, são as espécies que ela usa. Então, a anilha 3,5 usada para o trinca-ferro. A anilha 2,8 usada para canário da terra e azulão. 2,2 para coleirinho. Na penúltima coluna, o ranking desse animal no número de animais cadastrados no CISPAS, regularmente. Então, aqui em cima, o trinca-ferro é o primeiro, o Sporophylla angolensis aqui no sexto lugar é o segundo, o canário da terra é o terceiro, etc. E na última coluna, o ranking desses animais, em que posição que eles estavam nos índices de apreensão pelos órgãos ambientais. Então, veja, por exemplo, o trinca-ferro aqui. Ele é a anilha mais frequente, a anilha dele, a anilha que ele usa, é a mais frequente no trabalho da Polícia Federal, seja a anilha apreendida avulsa ou periciada no pé do animal. Ele tem um índice de fraude de 72%, mais do que a média de 67%, que é naquele gráfico redondo que eu mostrei. Ele é o primeiro no cadastramento do IBAMA, do CISPAS, e é o segundo no ranking de apreensão. Qual que é a ideia que eu quero passar? E por aí você vai descendo. Os 3 animais mostrados como vermelho, eles têm maior índice de fraude, e estão na última coluna aqui em vermelho, eles estão nos primeiros lugares das apreensões. Os animais menos apreendidos, em verde, 24 e 27, o pintacilgo e o bicudo, eles têm um índice de apreensão menor. E, via de regra, aí no cadastramento no CISPAS, a regra não é tão certa assim, mas todos eles são muito atrativos. O que eu quero dizer com essa tabela? Que o mesmo interesse que esses animais despertam em criadores legalizados, que não praticam fraude, eles também despertam em fraudadores e em falsificadores de anilhas. E a ONG Renkitas, num estudo de 2007, sobre animais da Mata Atlântica, ela fez um comentário lá atrás, né, 7 anos antes do nosso trabalho terminar, um comentário muito pertinente nesse sentido. Vou me permitir ler aqui. Ó. Em geral, os animais mais apreendidos pertencem às espécies historicamente mais presentes em residências, vítimas da retirada ilegal da natureza. Essas mesmas espécies, atualmente, podem ser adquiridas de forma legal, bem como outras que estão se tornando moda. Vale lembrar que a liberação quase indiscriminada das espécies passíveis de serem criadas para fins comerciais foi largamente justificada como forma de conter o comércio ilegal de animais silvestres. No entanto, apesar do modismo que leva à expansão do comércio especializado e que usa como propaganda a legalidade dos animais, os elevados números das apreensões apontam para a intensificação do tráfico. Eu tenho plena consciência, para os técnicos que vão falar aqui, provavelmente vão abordar esse assunto, da importância da conservação ex situ, né? De você conservar biodiversidade, nesse caso aqui pássaros, fora do seu ambiente natural, para muitas situações específicas, de espécies raras, etc. Tenho consciência também que muitos criadores, provavelmente a maioria, não praticam fraudes e nem crimes. Eu até conheço muitos deles. Mas eu estou aqui, o nosso trabalho, o trabalho da polícia mexe com quem está terminando, quem está fazendo coisas erradas, né? E a gente não pode, se o debate quiser evoluir de uma forma firme, a gente não pode deixar de jogar luz para essa sombra que existe nesse ramo de atividade. Vários artigos estrangeiros de 2001, se uma parte substancial da demanda de consumo for atendida pela criação comercial e a demanda geral não aumentar devido ao mercado legalizado,
os produtos legais tiverem custo competitivo, a fim de combater os preços do mercado negro. A criação de animais selvagens não depender de populações selvagens de vida livre para repovoamento. E se o esquentamento ou lavagem de produtos ilegais no comércio legalizado estiver ausente. Então, esse é justamente o trabalho da Polícia Federal, que é combater o esquentamento e a lavagem de animais silvestres através da falsificação de anilhas. Aqui alguns exemplos de operações nos últimos anos. Essa aqui no Espírito Santo de 2012, 5.000 anilhas despejadas, fraudulentas despejadas no mercado em 12 meses, 15.000 pássaros esquentados em 2014, região de Campinas e Guarulhos. Uma outra aqui em 2015, Barueri, São Paulo. Essa mais recente, criadores que usavam anilhas falsas do IBAMA para vender aves selvagens, em 2018. E se a gente jogar no Google, né, aqui tem Polícia Federal, Operação Anilhas, Apreensão, 7.000 resultados. Não temos 7.000 operações ainda, mas várias dezenas a gente faz por ano, junto com órgãos ambientais do país inteiro, e a gente deve estar acumulando algumas centenas desses trabalhos na última década. Só para terminar, a jurisprudência, né, qual o entendimento judicial sobre esse caso. Eu venho acompanhando. Isso aqui é uma pesquisa despretensiosa num site de indexação jurídica. Um zoom aqui, perdão, um zoom aqui embaixo mostra 5 decisões, 5 casos no Supremo Tribunal Federal, 171 no STJ, 622 no TRF. E, para terminar, um parecer recente de 2017 do ministro Edson Fachin, reconhecendo que quem faz uso de anilhas falsas incorre em falsificação de selo público, em crime federal, artigo 296, e que a presença de anilhas adulteradas configura a situação de ilicitude na manutenção dos pássaros em cativeiro. Muito obrigado pelo tempo. Perdão? Pena do 296 de 1 a 4. 1 a 4 anos não dá direito à transação penal.